Sobre a grande cobertura que estamos fazendo por essa tragédia que aconteceu numa creche em Blumenau. A comoção social é grande, as pessoas querem saber o que leva alguém a cometer uma barbaridade como essa. São muitas as perguntas sobre esse crime, por isso a gente recebe hoje a psicóloga Josiane Monteiro, que também é mestre em educação. Josi, bom dia para você, obrigada por estar conosco e a nossa solidariedade a você que é moradora aí de Blumenau, né? Bom dia a todos e a todas. A gente está com um clima aqui bem parecido, eu acho, com a subjetividade do povo de Blumenau. Uma chuvinha fina, né? Estamos enlutados realmente. Bom, especialistas em saúde mental e até de segurança tratam esse problema com um tema complexo, né? Não de forma rasa. Esse é um tema bastante complexo que a gente vê na área de segurança. Até agora há pouco um especialista esteve com a gente falando sobre isso e falou o quanto é importante educar as crianças para não ter que punir os adultos. Muita gente se pergunta o que leva uma pessoa a acordar um belo dia e resolver cometer um massacre numa creche. O que faz? O que a gente pode pensar sobre isso, Josi? Acho que a gente pode pensar em contextos diferentes, né? Primeiro a gente pode pensar na normalização da violência e da contextualização da violência. A gente está falando sobre um indivíduo que, né, atribuiu sentido a uma dada violência, né, e que para todos nós é muito traumática, muito consternadora, né? Então, naturalizá-la é ver esse indivíduo como propagador dessa violência unicamente, né? E contextualizá-la seria olhar os multifatores que levam esta pessoa ou estas pessoas a fazer esse tipo de crime, esse tipo de barbárie, né? E falando sobre essa questão da educação e da naturalização da violência, tem muitos pais, mães, famílias que nos assistem. Que tipo de hábito eles podem ter na prática para justamente contra essa naturalização, né? A gente sabe que tem muitos videogames com joguinho de arma, de tiro. O que deve ser feito para essas famílias? A gente não pode fugir de um contexto. Tá? Essa condição dos videogames está tanto para essa geração quanto teve para as outras, e a violência está aí, dada a ser visto por todos nós. O que impressiona um pouco é a falta de escuta e convivência com esse tipo de relação com o mundo dentro das instituições e em casa, pela falta do tempo para auxiliar nesses processos de assimilação desses conteúdos. O isolamento é algo a ser muito observado pelos pais. Se na prática, né, era isso que tu estavas observando, a prática para esses pais seria observar os comportamentos, o isolamento, observar a escola para além da instância disciplinadora, uma instância de convivência para além da disciplina, né? O olhar da comunidade sobre aquela criança, questões que nós não observamos mais, por exemplo, né? As brincadeiras em conjunto, a não ser dentro da escola, mas entender como isso está se processando, o entendimento dos sentimentos e quais são as emoções relatadas por essa criança a partir dos sentimentos no aprendizado escolar. Partindo por aí, seria uma boa opção. Os pais sendo mais observadores, com uma escuta um pouco mais ativa. Josi, a gente vê que em muitas unidades escolares as pessoas costumam naturalizar isso, né? Tem o esquisitinho da escola. A gente vê jovens, muitos jovens, cometendo esse tipo de crime. Isso assusta a gente. Em geral, são pessoas que na atividade escolar, quando a gente vai verificar, eram muito quietos. Não conseguiam fazer conexão com nada, às vezes usar a agressividade para um esporte, usar de outra maneira, né? Esse jovem que assassinou as crianças, ele tinha um histórico de violência, depois um histórico criminal, ou seja, não foi do nada, não estávamos desavisados enquanto sociedade, né? Foi do nada que aconteceu esse massacre. Como é que a gente vem tratando essa juventude, né? Que parece sem um propósito de vida, dificuldade de pensar numa outra saída que não seja a violência, chegar a esse ponto? A gente não vai dar conta do fenômeno individual,
né? Se a gente olhar para essa pessoa e o que ele respondeu ao aprendizado escolar ou à construção da identidade dele, a gente está simplificando a situação, como eu havia dito. Mas uma coisa que tu observou e bem interessante são os comportamentos que são apresentados como o esquisitão, aquele mais avesso às condições de participação em sala de aula. Geralmente, em alguns casos, esses não são tão observados porque eles não incomodam. E o que nós buscamos realmente é que os casos todos em sala de aula possam ser observados. No entanto, a realidade nos fornece dados que isso, dentro de uma condição escolar, sem nenhum aporte de outros instrumentos de cooperação, equipamentos públicos, isso é impossível. Né? Os professores já estão assoberbados, os pais da mesma forma. Então, nós precisamos, para que esse espaço seja realmente de convivência, cooperação, e esses casos de comportamentos que já são vistos da sua infância e adolescência poderem ser observados, outras instâncias deveriam estar mais próximas à escola. A escola como uma condição comunitária dentro do seu projeto de ser. Né? Então, assistência social, né? A saúde mental, profissionais da saúde, que o postinho é do lado da escola, mas por que a gente fica tão distante nas conversas, né? A não ser quando ocorre uma emergência, uma urgência? Porque justamente nós não temos uma cultura de cooperação e vivemos num sistema muito individualista também, que nos coloca nessa situação e muitas vezes nos faz nos cobrar por não assistir aquele filho que deu no futuro um tipo de relação dessa com a vida. Né? E a cobrança não deve ser de nós para nós mesmos, ela deve ser uma questão maior. Né? É como eu falei, a violência é uma contextualização, ela não é uma coisa única, ela é multifatorial, e ela precisa ser observada de vários âmbitos da experiência humana e pela questão governamental, várias cooperações também devem existir. Josiane, a gente acompanha muitas autoridades públicas pedindo calma e até uma certa tranquilidade nesse momento, pensando no contexto do atentado, né? O que é uma dualidade, porque a gente tem uma situação de pânico e, ao mesmo tempo, uma tentativa de nos manter serenos. Como tratar esse tema dentro de casa com as crianças, né? Como explicar, como colocar em prática esse pedido? Realmente é uma coisa que tem uma disparidade, né? Pedir calma no momento de um trauma coletivo. Né? Parece-me que dessa vez algo foi observado e que foi importante, por exemplo, o efeito contágio. Né? As divulgações da pessoa que cometeu e dos atos em si foram de alguma forma mais silenciadas e tiradas da grande mídia com uma forma muito ética de trabalhar com esses casos, desse tipo de população que comete esse tipo de crime, que a gente sabe que o que importa para eles realmente é essa manutenção do atentado, da coisa como foi, da personificação deles a partir dos crimes. Né? Então, isso foi bom de ver na mídia. Por mais que se peça calma, é necessário ter um pouco de parcimônia em situações de trauma coletivo. Existe um tempo, nada é linear. O luto nessa condição ele é vivido individualmente, mas ele deve ser tratado pela sociedade civil como algo que afeta a todos, a toda uma coletividade. Blumenau, nós já tivemos diversas tragédias, né? É um município que já vivenciou diversas tragédias. Só que essa é muito diferente e está no âmbito escolar. E nós vamos ter de nos unir também com forças e observando esse luto que deve ser tratado como coletivo. Estamos em casa, o indivíduo está vendo a TV, a criança está próxima. Nesse caso que você diz, né, como individualizar, entender essa individualização do processo, né? Existe o choro, existe a raiva, atenta àquela criança, ouve, escuta ativamente. Todos sabem da situação, por que não acolher o sentimento que está ali se colocando e se mostrando em emoção?
As pessoas têm um tempo para elaborar e cada pessoa tem a sua individualidade de elaboração de um luto, ainda mais quando ele é coletivo. Isso a gente não pode descartar. Bom, não faz nem 24 horas que o crime aconteceu, Josi. As pessoas estão tendo ainda que lidar com um abalo emocional fortíssimo, bastante recente, e são muitas as repercussões psíquicas que um fato como esse pode causar, né? Como as pessoas podem promover esse diálogo, sendo ele tão difícil, dentro de casa, dentro da escola, porque daqui a pouco as aulas vão ser realmente retomadas. Pergunta interessante, como promover diálogo? E o diálogo é uma coisa do humano que vive em sociedade, né? Parece que a gente meio que se esqueceu dentro de um individualismo muito automático, né, automatizado pelos sistemas, como conviver e dialogar com diferenças do outro que sente diferente de mim, mas precisa ser apoiado, né? Eu acho que a visão de alteridade nesse momento é muito importante. Se a pessoa ao seu lado ela está chorando, facilmente se emocionando, receba aquilo. Não identifique como algo que não é humano. Sentir é humano e deve ser acolhido em todas as suas instâncias. A tristeza é tão importante para nós quanto a alegria. E elaborar os sentimentos, as emoções, esse momento mesmo que a gente está vendo na frente da escola, agora que está passando, é super importante. É super importante para toda aquela comunidade ali da velha que vê os seus se indo, né? Motivos para acreditar. A gente tem que acolher o outro para ele ter motivos para acreditar na memória daqueles que se foram como crianças que eram e como a vida que nós temos para viver com essa possibilidade de viver uma nova realidade com os nossos, mais acolhedora, o oposto daquilo que foi nos mostrado. Tá certo. Josi, a gente agradece a sua participação aqui com a gente, seu olhar sensível sobre esse assunto trágico e difícil que Blumenau e toda Santa Catarina está enfrentando hoje. Te agradeço demais, viu? Josiane Monteiro, psicóloga, mestre em educação, esteve aqui com a gente trazendo todos esses esclarecimentos.